Olá, galera. Eu sou Marcelo Chiesi e estou aqui hoje para falar sobre moldagem, mais especificamente sobre técnicas de moldagem. Para isso, eu vou usar alguns dos critérios, das dicas do protocolo Success Simplified da 3M e quero dizer que essa aula está sendo patrocinada pela 3M. Eu já falei, meu nome é Marcelo Chiesi e sou professor da área de prótese na pós-graduação da São Leopoldo Mandic. Vamos falar um pouco sobre as técnicas de moldagem. Para essa apresentação, a aula está dividida em 4 partes. Vou falar um pouquinho sobre o material, sobre a manipulação dos mesmos, a posição da margem dos preparos e as técnicas possíveis. Quando nós falamos em material, as técnicas para moldagem de precisão estão mais relacionadas aos materiais do grupo dos elastômeros, as borrachas, né? Esse grupo de materiais inclui a mercaptana, os silicones por condensação, os silicones de adição e o poliéter. Porém, a boca é um ambiente úmido e, para isso, os melhores materiais, os que apresentam a maior precisão, são aqueles que se comportam bem em ambiente úmido, né? Aqueles que têm afinidade por ambiente úmido. E nós chamamos isso de hidrofilia. Os materiais hidrofílicos dos elastômeros, os grupos hidrofílicos que apresentam hidrofilia são o silicone de adição e o poliéter. Por essa razão, eles são considerados os materiais de maior precisão. No portfólio da 3M, para o silicone de adição, existem 2 materiais, o Express XT e o Imprint 4. E do grupo dos poliéteres existe o Imprego. Esses materiais têm alta precisão por algumas características. A principal delas é a sua hidrofilia. Eles se comportam bem em ambiente úmido. Eles possuem, todos esses materiais, um conceito de automistura, e isso faz com que seja menos dependente do operador, menos operador dependente, o que dá uma maior previsibilidade. Isso promove uma maior estabilidade dimensional, que permite vazamentos tardios e também duplo vazamento. Se nós pensarmos nessas vantagens, esses materiais nos permitem melhores resultados e menor quantidade de repetição. Quando nós utilizamos esses materiais, nós temos que manipular, né? Misturar esses materiais, manipular para o seu uso. E aí existem 2 tipos de manipulação: a manipulação manual e a mistura automatizada. A manipulação manual, ela é feita, como o próprio nome diz, manualmente, né? Para que nós tenhamos, e aí ela é mais operador dependente. Para nós minimizarmos o fato de ser operador dependente, algumas dicas são importantes. Como, por exemplo, eu sempre peso a quantidade de ambos os materiais, né, de ambas as pastas, para que tenha uma mistura bastante homogênea. Essa mistura também não pode ser feita com luvas de látex, e aí é recomendado o uso de luvas vinílicas ou nitrílicas. Por outro lado, quando eu quero um resultado mais previsível, eu posso utilizar a mistura automatizada. Para isso existe essa máquina que mistura. Ela controla o tempo de mistura, essa mistura automatizada gera uma maior homogeneidade, uma menor quantidade de material na proporção correta sempre, e também não tem contato com as mãos, é mais higiênico. Agora, não adianta eu escolher um bom material, saber manipular esse material e não utilizar dentro da boca. E aí nós temos algumas características diferentes para as diferentes posições de término cervical. O término da margem dos preparos, a posição dela pode interferir na minha técnica de moldagem, interfere na minha técnica de moldagem, e para isso eu tenho 3 situações. A margem pode estar supragengival, e esse, para a moldagem, é o melhor dos mundos, né? Aí eu não tenho necessidade de afastamento gengival, ou quando muito, usar um fio único. Já quando a posição do término está no nível gengival, eu posso fazer um afastamento gengival ou não, embora seja sugerido
o uso de afastamento gengival para expor melhor o término cervical, e para essas técnicas eu posso utilizar um fio único fino ou a solução adstringente. E quando o preparo está subgengival, aí o desafio é maior, e aí o afastamento gengival é necessário para que o material de moldagem fluido tenha uma espessura mínima que permita a cópia sem deformação e sem rasgamento. Agora, o tipo de afastamento vai depender da espessura do periodonto. Então, é necessário identificar a espessura, o tipo de periodonto, e aí eu vou definir se eu vou usar um fio único fino, um fio único mais grosso, a técnica do duplo fio, e associar o fio à solução adstringente ou não, né? A vantagem do uso da solução adstringente é que, além do afastamento, ela também é homeostática, ela evita sangramento na região, tá certo? Aqui um caso de preparo em nível de margem gengival, em nível gengival, foi utilizado um fio bem fino, um fio 000, e vejam como o periodonto ele não é tão previsível. Se vocês analisarem a margem do preparo após a colocação do fio no dente 11 e no dente 21, está bem diferente, apesar dos dois dentes eles estarem na mesma altura em relação à margem gengival originalmente, né? Nesse caso foi feita uma moldagem com um Express XT na técnica da dupla mistura, de 2 passos, da dupla moldagem, e uma das vantagens do Express XT é que ele apresenta esse componente, o carbosilano, e esse carbosilano gera maior resistência ao rasgamento. Então, essa região entre os dois incisivos centrais, ela normalmente é uma região que apresenta um rasgamento na maior parte dos moldes, mas que o Express, por essa característica, mantém, como vocês podem ver aí nessa foto. Aqui um outro caso, onde o preparo também está na margem da altura gengival, né? Como pode ser visto na foto da esquerda, e na foto da direita, após a instalação de um fio grosso, olha como essa margem gengival subiu, né? E depois a moldagem feita com o Express XT também, o denso e o regular, aqui na técnica da dupla, na técnica simultânea, né? E ver um pedacinho só de fio retrator que saiu no molde, mas como o término ficou bem exposto, ficou muito fácil para o técnico definir a posição da margem da restauração. Vamos agora aumentar a complexidade e trabalhar com preparos subgengivais. Nós, na nossa primeira foto, colocamos um fio bem fininho, um fio 000, também trabalhando com o Express XT, né? Feita a moldagem primária com o denso, e vejam a qualidade desse material denso, como, apesar de ser um material denso, um material put, como o término cervical já foi bem definido ali. Esse molde, agora ele vai ser feito o alívio, e nesse caso nós utilizamos a pasta adstringente. A pasta é colocada para afastar a gengiva, ela tem que ficar na boca por no mínimo 2 minutos, depois ela é lavada com spray de ar e água, o preparo é seco e é colocado o material fluido. Nesse caso foi utilizado o material light. Então, à direita vocês podem ver o molde após a confecção dos sulcos de alívio, né? Após a confecção dos alívios, e à direita o molde após a remoção da boca, né? O molde finalizado. Aqui a gente consegue enxergar as saias do preparo, né? E o modelo. Na verdade, o grande termômetro se a moldagem foi bem feita ou não é o molde, e sim o modelo obtido, e aqui a gente consegue ver o modelo muito fácil do técnico recortar. Aqui um outro caso, mostrando também o uso do Express XT nas duas consistências, né, na light e na regular. No inferior, 3 coroas, foi feito o afastamento com fio 000, e graças a essa fluidez, o resultado, o modelo com os términos bem definidos, bem fácil do técnico fazer o recorte dos troquéis e fazer o selamento de bordo e adaptação da peça protética. Nesse caso aqui, aumentamos um pouquinho a complexidade, e para esse caso nós utilizamos um outro silicone chamado Imprint 4, esse só trabalha com a mistura automatizada. A grande vantagem desse material, além de todas as vantagens
do Express XT é que o tempo dele em boca é reduzido, então gera maior conforto para o paciente. Foi feita uma técnica simultânea e afastamento com fio 000, e olhe a qualidade do modelo, como todos os termos estão bem expostos, estão fáceis de visualizar. Nesse caso, foi feita uma prótese fixa metalocerâmica conjugada a uma prótese removível. E para finalizar, nós vamos falar um pouco das técnicas, né? E vamos falar das duas técnicas, a técnica simultânea, que eu tenho um único passo de moldagem, né? Um único passo de inserir a moldeira na boca do paciente com as duas consistências ao mesmo tempo, ou a técnica de 2 passos, ou seja, eu faço 2 moldagens no paciente, cada moldagem com uma consistência. Essas fotos são do livro PIP, né? Procedimentos de implante e prótese, cujo autor sou eu e o professor André Pellegrini, e aqui nós vamos falar um pouco dessas técnicas. Qual a diferença entre essas técnicas? Vejam, a diferença já começa na quantidade do material denso. Na moldagem simultânea, eu coloco menos material, e na moldagem dupla, eu coloco mais material. Por quê? Na moldagem simultânea, eu tenho que ter espaço para o leve, o pesado ele tende a jogar o leve para fora, então se eu colocar muito material, o leve vai ser todo extravasado. E na moldagem dupla, na técnica da dupla moldagem, eu já preciso que o denso seja um individualizador da moldeira. Então, na moldagem simultânea, carrega-se a moldeira com o pesado e o leve, né? E coloca o leve na boca. Ali vocês podem ver na foto que a moldeira está de ponta cabeça, foi aplicado material fluido, nesse caso consistência regular, e esse material ele não escoa, devido à tixotropia desse material, uma das vantagens dessa técnica. No caso da moldagem simultânea, ao final dela, na análise do molde, nós vamos ver que sempre aparece o pesado e o denso e o fluido ao mesmo tempo. Já a técnica da dupla moldagem, eu faço primeiro uma moldagem somente com o pesado, somente com o put, com o denso, com o intuito de individualizar a moldeira. Depois eu removo, eu tenho que fazer os alívios, né? E esses alívios são feitos removendo todas as áreas retentivas, e aí eu faço isso com estilete, removo as áreas interproximais com o alveolótomo e faço ranhuras, sulcos de escape do material fluido. Muitas vezes eu também corto, dependendo do caso, um pedacinho do palato e a moldeira está individualizada. Testo essa moldeira na boca do paciente, coloco e tiro várias vezes, seco bem o material e aí eu vou colocar o material fluido. Eu carrego a moldeira, em seguida eu coloco na boca e faço a segunda moldagem. Ao final após a remoção do molde, né, ao final da moldagem, na análise dos moldes eu vejo que o molde eu só vejo o material fluido, tá certo? Bom, revisando então o que nós apresentamos, nós falamos sobre os materiais, a importância da hidrofilia e as características dos silicones de adição e dos poliéteres. Falamos também das técnicas de manipulação, da importância de se controlar todos os passos do processo de dosagem e manipulação dos materiais, e aí a sugestão de se pesar o denso quando eu não uso uma mistura automatizada, que é muito mais confortável e também tem menor chance de repetição. Falamos também das dificuldades em relação à posição da margem gengival, e para cada posição de margem gengival tem que ter uma estratégia de afastamento do tecido gengival e também de tentar manter esse ambiente seco o máximo possível. E por último, falamos das duas possíveis técnicas de moldagem usando esses materiais, a técnica simultânea e a técnica de 2 passos. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Se você tiver qualquer dúvida dessa aula, pode entrar em contato nas redes sociais com a 3M Oral Care ou no meu perfil, @marceloltx, que eu terei o maior prazer, a maior satisfação em sanar as possíveis dúvidas. É isso. Até a próxima.